Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar trazendo aí as últimas informações, né? Últimas notícias do tricolor. O São Paulo, que saiu a informação de que ele estaria negociando com o Casemiro, tá bom? Fiquem até o final para você estar vendo toda essa informação. E também o Hernan vai estar trazendo aí algumas novidades, né? Tem a renovação do contrato do Marcos Antônio, né? O Luciano já renovou e ele vai estar trazendo aí mais informações a respeito daquele escândalo lá também envolvendo a filha do presidente do São Paulo, né? Ela estaria envolvida ali naquele esquema lá das vendas, né? Dos camarotes do Morumbi. Mas, antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Marcos Antônio, como é que tá? Bom, Marcos Antônio vai assinar nos próximos dias a renovação de contrato com o São Paulo, um novo contrato com o São Paulo. A informação que eu tenho é que está na troca de documentações, documento para lá, documento para cá. Esse novo contrato, ele vai ter validade até 2030. O Marcos Antônio, ele vai ter um aumento salarial, né, que condiz muito do que é a realidade dele hoje, um dos principais jogadores. Teve a questão do assédio do Flamengo, que o São Paulo conseguiu ali, junto com o Rui Costa, né, à frente do departamento de futebol, trabalhar muito nos bastidores, enquanto os empresários e o próprio Marcos Antônio recebiam sondagens e recebiam contatos do Flamengo, querendo contratar, querendo tirar ele do São Paulo. O Rui Costa conseguiu costurar esse novo contrato, né, com o Marcos Antônio e tendo um cara a cara, uma conversa com o Boto, executivo de futebol do Flamengo, dizendo: não queremos vender. E não precificando o jogador, e sim colocando para o Flamengo que Marcos Antônio é tão importante quanto, por exemplo, o Arrascaeta para o próprio Flamengo, Caio Jorge para o Cruzeiro. Então, assim, sem precificar, mas dizendo a importância do cara dentro do elenco. E aí o São Paulo, nesse meio tempo, até para ganhar um tempo para elaborar esse novo contrato que vai ser assinado nos próximos dias, o São Paulo até chegou a ventilar a possibilidade de colocar uma opção ali de compra para o Flamengo, né? Uma situação em que foi muito discutido isso, inclusive na torcida do São Paulo, tá? Era um movimento que o São Paulo queria fazer para afastar o assédio. Mas no final das contas, não teve conversa, não teve nenhuma opção de compra ali ou situação de compra para o Flamengo. O São Paulo conseguiu fechar essa porta, conseguiu valorizar o jogador, um salário, né, condizente com a realidade do que ele está tendo de atuação, 2030, e a multa rescisória para clubes de fora, 100 milhões de euros, que dá aí pela conversão 600 e poucos milhões. 100 milhões de euros. 100 milhões de euros para clubes de fora. Aquela multa lá no alto também. Mas o que mais chama atenção nesse novo contrato, e isso eu pude apurar ontem, é a multa para clubes nacionais. Porque aí os tubarões tipo Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo não chegam perto. Qual é? Sai de 600 milhões de reais e aí você tem que fazer uma conta com o salário do jogador vezes 2.000, aquela coisa toda. Pode bater 900 milhões de reais. Não, você está brincando. Pode bater 900, pela conta você pode bater 900 milhões de reais. A multa rescisória do Marcos Antônio agora com o São Paulo. Então, assim, ó, é para fechar a porta. Óbvio que ninguém vai comprar o Marcos Antônio ninguém pela está falando que ele vale 900 milhões de reais. Mas você consegue se 900 milhões de reais, precaver. você contrata o... sim. Quem? O Hendrick? Estevão. O Estevão? O Estevão. Acho que sim. Contrata. Você tira o Alan Elias do Palmeiras. Por menos até. Menos até? Não é 30 milhões? 35 de euros. 35, então. Mas, assim, é um movimento que, assim, é bom para o São Paulo, é bom para a imagem do São Paulo perante o mercado. Você consegue manter um jogador que é o principal, talvez, hoje do teu elenco, é o cara que dita o ritmo do time, é um cara que está sendo visto aí para a seleção brasileira, né, cotado para uma seleção brasileira, e o São Paulo sai dessa negociação, principalmente a figura do Rui Costa sai muito fortalecida.
com essa conquista, vamos dizer assim. Com a permanência, com a maneira como você consegue segurar e fazer alguém assinar por uma multa que é impagável. O pessoal os caras já estão malucos aqui no chat. Os caras já enlouqueceram. É o Messi? É isso mesmo? É o Messi no auge? Não, é só ali a multa para você estar seguro de que ninguém precaver. Mas também se alguém chegar lá por um valor menor, não sei, e o São Paulo entender que pode negociar, pode. É só para você estar protegido. Ele tem contrato até 2030 agora. É um contrato longo. É um jogador de 25 anos, um jogador jovem. E assim, eu tô falando, não estou falando que alguém vai chegar e vai pagar a multa. Ninguém vai pagar essa multa, claro. Mas é uma maneira de você se proteger. Exato, para isso que serve a multa. Para você estar seguro que o cara vai continuar ali. É o seguinte, daqui a pouco tem o Marcelo Paes, mas a gente tem ainda o Vini Júnior para falar. Oscar. Então já vamos emendar o Oscar, então. Aí a gente vai falar do Oscar e depois fala do Vini Júnior e fala do Santos e fala do Palmeiras e fala do Corinthians. E aí com o Marcelo Paes a gente fala do Corinthians. Isso. E aí então a gente fica até o esporte, até o linha de passe. A gente fica até o linha de passe aqui. Não, então vamos lá, vai, tem bastante coisa. O Oscar está entrando num acordo finalmente aí com o São Paulo e aí a gente precisa colocar muito, assim, todas as situações dessa negociação. O Oscar quer cerca de 7 milhões aí do São Paulo em relação às luvas que ele assinou no contrato. Lembrando que esse contrato ele foi trabalhado junto aos empresários do Oscar pelo ex-presidente Júlio Casares, né? O Casares foi quem estava à frente dessa negociação, foi ele que fez todo o negócio com o Oscar. E o Oscar não abre mão de receber as luvas e, obviamente, os empresários, as comissões que foram ali na negociação. O Oscar ele teria por direito, né? Isso olhando o lado do jogador e apurando do lado do jogador, o Oscar teria por direito nessa negociação pegar o valor todo do contrato, né, que era um contrato de 2 anos, com um salário que, inclusive, a patrocinadora pagava uma parte. O Oscar abre mão, entre aspas, de 53 milhões de reais. O que é abrir mão? Ele deixa de receber o contrato inteiro. Entendi. Só que o São Paulo, em nenhum momento, nessa negociação agora, iria pagar o contrato inteiro. O São Paulo entende que ele teve uma situação que foi força maior, foi uma situação de saúde, por isso ele não está parando de jogar futebol. Então, o São Paulo não vê necessidade de pagar o contrato todo. Essa é a grande discussão. Então, a discussão hoje, ela passa a ser pelos 7 milhões, mais ou menos, de reais referentes a luvas e premiações quando assinou o contrato e não pelo contrato todo. Então, do lado do Oscar abriu mão de 53 milhões de reais. Abriu mão ali de muito dinheiro. Do lado do São Paulo falou assim, a gente vai pagar o que realmente achar que é justo no momento em que o São Paulo teve ele como jogador. E aí você paga os atrasados, você paga as multas, as luvas e tal. Então, o São Paulo está chegando num acordo para poder assinar, enfim, essa rescisão de contrato com o Oscar. É isso, que as partes todas entenderem que é justo, porque acho que provavelmente, se existe essa discussão, é porque não estava previsto ali no contrato. E aí fica advogado de lá e advogado de cá, tentando encontrar a melhor saída. E é uma discussão que não está assim, não está tendo briga, né? Não, mas o que é justo é justo. Mas é uma negociação partes, claro, que envolve duas partes e cada um defende o seu lado. Envolve duas partes, envolve muito dinheiro. E aí, claro, cada um vai defender o seu lado mesmo. Para poder enfrentar o time do Bragantino, fora de casa, Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, dupla de zaga de Alan Franco e Sabino e na esquerda o Enzo Dias. Meio campo de Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e Lucas, Luciano e Caleri no ataque. Luciano de contrato renovado até 2028, com alguns gatilhos esportivos, inclusive algumas metas, para que seja renovado de forma automática até 2029. Hoje foi anunciada a renovação do Luciano. Aí todo mundo me pergunta, alguém me pergunta, e o Arboleda? E o Arboleda? Aí eu respondo para vocês, o Arboleda, ele tá fora desde o jogo contra o Grêmio, porque ele foi pro Equador para resolver questões particulares e desde esse dia que ele foi para lá, ele não treinou. Então seria inclusive injusto você cortar um zagueiro de todos os que treinaram por aqui
E o Arboleda também ficou sem treinar, não participou de toda a preparação praticamente. Se reapresentou apenas na quarta, fez 3 atividades, na quarta, quinta e sexta, para esse jogo de amanhã. Primeiro, seria injusto. Tem o limite de estrangeiros que está fazendo com que o Cédric, por exemplo, o português, fique de fora da lista de relacionados. São 7 no Paulista, São 7 no Paulista. E aí o Arboleda provavelmente será desfalque do time do São Paulo, fora dos relacionados, porque está fora de ritmo de jogo. O Cauli já está à disposição, né? O Cauli está à disposição. Mas não começa jogando. Não. Agora, o Cauli vai começar no banco, ele só fez 2 jogos no ano e ficou os últimos 5 nem relacionados no Bahia. Ô, Dodô, você não acha? Eu na minha opinião, claro, agora ele está fora de forma, como disse o Kaique, mas com todos os zagueiros do São Paulo em boas condições, para mim o Arboleda é o melhor. Você acha? Não, eu acho que o Arboleda em forma, ele é titular. É o melhor. Ele é titular. A zaga vai jogar o Sabino e o Alan, né, Kaique? Isso. Eu acho que Alan Franco pela direita e Sabino na esquerda. Eu gosto mais da linha de 4 do que com 3 zagueiros. É mesmo? Eu gosto. Porque o Lucas, que chegou do Mirassol, é um jogador que eu gosto bastante. É bom lateral. E a minha dúvida em relação ao Lucas, eu já falei aqui uma vez, era se ele ia vestir a camisa do São Paulo e ia ficar tranquilo. Parece que ele tá tranquilo. Então eu acho que fica uma linha de 4 forte. É claro que se o Arboleda estiver em condições ideais, Alan Franco e Arboleda, e aí os 2 laterais que estão jogando. E o meio campo do São Paulo deu uma encorpada, né? Porque o Marcos Antônio continua bem, o Danielzinho também chegou e vestiu bem a camisa. Eles dois dão uma sustentação pro meio do campo. Danielzinho, né, o Marcos Antônio e o Bobadilha, né? Que é o outro meio campista. Aí você tem Lucas, Luciano e Caleri. Eu acho que é o que o São Paulo tem de melhor. E aí com uma semaninha de treino, uma semaninha tranquila de treinamento. O Cauli entra no lugar do Bobadilha, se for entrar, né? Cara, eu acho Toma a posição do Bobadilha. Cara, eu não vejo o Cauli essa moral toda assim pra mim, não. Eu concordo com o Dudu. Ele fez uma excelente temporada. Faz 2-3 anos. 2 anos. Porque aí, nessa configuração que você falou, Dudu, acho que ele disputaria com o Lucas a posição, né? Ou com o Luciano. Acho que é com o Bobadilha, né? Eu acho que ele poderia jogar, tipo, 2 volantes e o Cauli. Mas eu não vejo o Cauli... enfraquece a marcação. Eu não vejo o Cauli, pelo menos nesse primeiro momento, assumindo uma postura de... uma condição de titular. Lucas, Luciano e Caleri, acho que o São Paulo, né? Hoje, né? Começa pelos 3. Hoje. É isso. Então, mas aí o Cauli vai entrar onde? Não, aí espera, se você tem Danielzinho e Marcos Antônio, o melhor Cauli que a gente viu no Bahia lá, 3 anos atrás, aí dá pra você colocar. Mas por enquanto, eu acho que é o que o São Paulo tem de melhor. Eu acho que o Bragantino classificou melhor que o São Paulo, mas agora é como o Calil falou. É um jogo só, irmão, e o São Paulo tem que fazer valer a força e o bom momento que o São Paulo tá vivendo. Eu acho que isso é fato. É um jogo muito equilibrado, né? Sim. Se a gente parar pra pensar nesse confronto, Bragantino e São Paulo, é um jogo muito equilibrado. Eu até brinquei aqui outro dia, tem carinha de pênalti. Então, mas antes de você terminar, o São Paulo vai enfrentar um Bragantino bem desfalcado. Juninho Capixaba tá fora. Lateral esquerdo. Machucou o joelho. Aí também estão fora Guzmán Rodrigues. Zagueiro. Tá fora. Esse não é titular. Vanderlan, que era do Palmeiras, teve um problema. Mas esse tá machucado. Meio sério de saúde. São Paulo é o 6º, então. Eduardo Sacha, tá fora. Esse faz gol todo jogo, tá fora. O Sacha não joga? Oi? O Sacha não joga. Alex Vinícius, zagueiro que veio de Goiás. Esse zagueiro. Tá fora, lesão na coxa. Matheus Fernandes, jogou no Palmeiras, né? Sim. Tá fora, lesão na coxa. E Rodriguinho, que era de São Paulo, tá fora com o tornozelo inchado. Então temos dois reforços pro São Paulo. O Rodriguinho foi comprado pelo Bragantino, é isso? Na verdade, tá fora. Na verdade, temos tá dois tornozelo inchado. Temos 2 desfalques pro São Paulo. 2 reforços pro Bragantino. Então fora o Rodriguinho e o Vanderlan? Não, mas o Vanderlan... o Rodriguinho, você não pode... Pô, eu entendo que é um bom jogador. Belíssimo jogador. Leva pra baixada. Contratado pra leva pra baixada, põe no porta-malas do seu carro e leva pra baixada. Ele nem jogou, né, no Red Bull Bragantino ainda, o Rodriguinho. Não. E o Vanderlan, assim, acho que a gente tem que ter... Ele tá no habitat natural, Rodriguinho, ele vive no DM. A gente tem que ter até um cuidado no caso do Vanderlan, que ele tá com um problema sério de saúde, né? Algo mais sério que tá acontecendo na vida do Vanderlan. Tomara que ele consiga se recuperar, né, o mais rápido possível. O prognóstico é otimista, acho que ele vai voltar. É um problema congênito, né, de uma artéria, mas ele já foi operado e... Se Deus quiser. Se Deus quiser, ele vai voltar. Agora, o time do Bragantino é bom. O time do Bragantino é bom. Não é por causa destes desfalques que o time vai ficar fraquíssimo, né? Vai virar molezinha pro São Paulo. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Pelo menos eu entendo dessa forma. Eu acho que é um jogo duríssimo. E o Red Bull Bragantino, o que acontece é que eles
precisam acabar com essa fama de time que chega na hora H e não aguenta, né? O Cleiton joga, goleiro? Porque esse aí gosta de entregar. Esse entrega rapadura, então, hein? Esse é reforço Tem, tem ele e o Volpe agora, né? Pode ser Cleiton. Ou vai jogar ele ou o Thiago Volpe. Né? Joga o Cleiton. Esquece. Esquece, joga o Cleiton. Mesmo, ele é titular. E o Bragantino ainda teve coragem de postar um meme no final de semana, que é assim, a moça perguntando pro rapaz, né? Ah, carnaval, tal. A moça perguntando pro rapaz, você tem proteção? Aí o rapaz tira da carteira uma foto do Cleiton. Vocês estão de brincadeira. Mas a comunicação do Bragantino publicar isso. Há quanto tempo o Cleiton tá prejudicando o Bragantino? Mas é uma realidade. O Cleiton lá dentro do Red Bull Bragantino, ele é o capitão. Sim, tem moral. Ele sabe alguma coisa de alguém lá dentro, não é possível. Agora o Volpe... Se o Volpe jogar, tá fazendo gestão. Se tiver decisão de pênalti, o melhor batedor é ele mesmo, né? Ele bate muito bem. Mas poderemos ter então uma decisão por pênaltis. Cleiton fez gol de pênalti. Versus Rafael, né? Se eu não me engano, em 2022 ou 2023, o Bragantino só não foi pra final contra o Palmeiras. Foi o Água Santa, porque ele entregou o jogo pro Água Santa na Vila Belmiro. Não, se a gente for citar as falhas do Cleiton que prejudicaram o Botafogo, o Bragantino. O Bragantino, a gente vai ficar até o fim do programa aqui. Eu só acho que... Já avisa se a gente for listar. O Red Bull Bragantino, ele fez algo para essa temporada um pouquinho diferente de tudo aquilo que ele vem fazendo nos últimos anos. Ele contratou um técnico experiente, né? O Red Bull Bragantino que é um bom técnico. Muito bom. Eu gosto também. Eu gosto. Muito bom. Porque os técnicos do Red Bull Bragantino, todos eles eram muito competentes, aquela coisa toda. Só que eles eram digamos assim, adeptos... Professores. Adeptos do futebol, ousadia e alegria. Professores. Pedro Caixinha, Fernando Seabra. É aquela coisa faceirinha. Ousadia do Caixinha? Ele jogava pra frente, vamos atacar e botava a molecada pra correr e vamos que vamos. O Mancini, até pela experiência dele, pelos anos de carreira dele, ele é um treinador mais... ele sabe mais a hora de trancar o time, de fechar, de segurar. Então, eu vejo isso como uma diferença que o Bragantino tem para encarar o São Paulo amanhã em relação aos últimos anos que o Bragantino chegou. O John faz muita falta. Faz. E o Rodriguinho, que foi contratado pro lugar dele, também não pode jogar. O John tava jogando bem. Ele que pra mim que era a diferença do time. A melhor fase. E o Bragantino, pra mim, desde muito tempo, né? É aquilo lá que a gente tá falando. Tem a hora de confirmar e não confirma, velho. Quando você começa o Campeonato Brasileiro bem, ele vai lá e pra baixo. Então, por isso que eu acho que, por mais que ele classificou na frente do São Paulo, eu acho que o São Paulo chega num momento melhor do que o Bragantino, até pelos desfalques que você falou. Fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Europa. O jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos... com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol, o atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial, projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte. No departamento de futebol tricolor, a pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. O tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente viu diversas informações aí. Vimos o Hernan trazendo informação sobre a renovação do Marcos Antônio, né? Que é muito importante isso. O Marcos Antônio é um jogador muito bom, que tem sido cobiçado, né? Pelos clubes, né? Que tem dinheiro, né? O Flamengo, entre outros.
tem visado o jogador, né? E o São Paulo, né, para se proteger, acabou já renovando com o jogador, né? Com uma multa ali, aparentemente de 100 milhões de euros, né? Para times de fora. Né? Mas é uma coisa que fica... que a intenção é dificultar ao máximo, né, a saída dele. O projeto do São Paulo hoje é permanecer com o jogador. Vimos aí também a respeito da partida de hoje, um pouco às 18h30, né? É uma partida um pouco difícil, né, por estar enfrentando o Red Bull Bragantino, né? O São Paulo o momento do São Paulo é melhor, porém jogar com o Red Bull é sempre um pouco complicado, né? Mas acredito que o São Paulo, pelo momento, né? Vimos aí também que o Red Bull não vai estar completo, tem alguns jogadores que vão ficar de fora, né? E eu acredito que o São Paulo passa, não tão tranquilamente, mas eu acredito que o placar de 2-1, um 3-2, o São Paulo consegue fazer ali e passar para a próxima fase do Campeonato Paulista. E por último vimos aí a notícia do Casemiro, né? Saiu uma informação de que o São Paulo teria feito uma proposta oficial pelo Casemiro, né? Trazida ali pelo Nicola, essa informação, mas como ele falou, aprofundando, né? Perguntando ali a pessoas ligadas, né, ao São Paulo, foi confirmado que o São Paulo não chegou a fazer a proposta, né, oficial pelo Casemiro, né, pelos altos valores e pela vontade do jogador de estar permanecendo até então lá na Europa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.